Ei, você quer jogar xadrez? Não. Tá bom. Mãe, você quer jogar xadrez? Não. E se eu fizesse o próprio parceiro para jogar xadrez? E agora, Mildenberger, Querite e Scora apresentam o Auto MCS, ou Auto Magnus Carlsen. O objetivo principal do projeto é unir o melhor dos dois mundos entre o xadrez virtual e o xadrez físico. Para isso, o Auto MCS precisa ser capaz de mover as peças de xadrez sozinho, inclusive em promoções e capturas, permitir que o usuário possa jogar ou com inteligência artificial ou com outros usuários, virtualmente, e reconhecer os movimentos que o usuário fizer por visão computacional. Assim, o diagrama de blocos de alto nível do projeto é relativamente simples e ele é centralizado no Raspberry Pi Zero W, o qual se comunica com a API do lichess.org, um site que permite jogar partidas virtuais de xadrez e que tem API pública disponível. Ele vai também se comunicar com os motores eletroímãs que vão ser responsáveis por mover as peças do adversário, com um display que vai mostrar as opções atuais do estado do jogo para o usuário, vai receber os dados da câmera para saber qual movimento foi feito e vai receber os controles que o usuário selecionar. A parte mecânica do projeto consiste em 2 motores de passo e 2 braços de 7 cm, montados em um compacto mecanismo do tipo SCARA, com o objetivo de movimentar o eletroímã em sua ponta, permitindo que ele possa ser posicionado em qualquer ponto a até 14 cm ao redor do motor da base. O projeto eletrônico do Raspberry Pi Zero W é simples e consiste basicamente em um display SSD 306 com comunicação I2C e num encoder rotativo com função de botão, no qual o único detalhe são os 3 resistores de pull-up de 10 kΩ cada, conectados à saída ao pino de 3.3 volts do Raspberry Pi, para evitar a queima de componentes. Além disso, nos pinos 14 e 15 do Raspberry Zero W é por onde ele faz a comunicação UART com a parte eletrônica do Raspberry Pi Pico. O projeto de software do Pi Zero consiste no seguinte diagrama de estados, que começa logo mostrando opções ao usuário, se ele quer jogar contra uma inteligência artificial, permitindo que ele escolha um nível de 1 a 8 para IA, ou contra outra pessoa. A partir disso, o software vai criar uma partida juntamente da API do Chess e colocar o tabuleiro no estado desejado. Começando o jogo, quando for a vez do usuário, ele pode escolher entre fazer um movimento, oferecer empate ao adversário e oferecer take-back ao adversário. Quando ele oferece esse empate, caso o adversário aceite, o jogo termina. Se ele oferecer take-back e o adversário aceitar, serão voltadas 2 jogadas e o tabuleiro será retornado ao estado que era antes dessas jogadas. Caso ele faça um movimento, a câmera e o algoritmo de visão computacional irão tentar reconhecer o movimento do usuário.
avisando-o caso esse não seja possível e pedindo que ele refaça o movimento. Reconhecendo assim o movimento do usuário, será verificado se o movimento é válido e assim enviado para a API do Lichess. Quando não for a vez do usuário, ele vai esperar as ações do adversário, que pode também fazer um movimento, oferecer empate ou oferecer takeback, e essas opções serão mostradas no display para o usuário escolher também. O adversário fazendo o movimento dele, retorna a vez do usuário, e isso segue até o final do jogo. Para reconhecer as peças no tabuleiro, vamos usar um algoritmo de visão computacional. Para isso funcionar, colocamos um código em cada peça que as identifica de acordo com a sua cor e tipo. O nome dessas peças são marcadores Aruco, que foram inventados para identificar a posição e inclinação de coisas em aplicações de realidade aumentada por pesquisadores da Universidade de Córdoba, na Argentina. Por isso, AR, da realidade aumentada, UCO, de Universidade de Córdoba. Então, pegamos um código desses e colamos em cima de cada peça de xadrez e assim conseguimos reconhecê-los. E como funciona o algoritmo de visão computacional? Primeiro a câmera tira uma foto, que então é passada por um filtro para ficar em preto e branco, em escala de cinza, que é o formato aceito pela biblioteca que identifica os marcadores Aruco na imagem, que são esses códigos que estão aparecendo. Com os códigos identificados, o programa busca os 4 cantos do tabuleiro, que são os cantos superiores esquerdos dos 4 códigos que estão nos cantos. É cada código associado a um canto específico, assim a gente sabe exatamente onde é cada posição do tabuleiro. Depois de encontrar esses 4 cantos, ele aplica uma transformada de perspectiva na imagem que permite mapear os 4 cantos desse tabuleiro, que podem estar tortos, que podem estar mais no formato de um trapézio do que realmente de um retângulo, para um retângulo. E assim é muito mais fácil identificar quais são as coordenadas de cada código na imagem em relação ao tabuleiro. Porque daí nós podemos simplesmente pegar as dimensões de um quadrado dentro da imagem em relação em número de pixels, e com isso dividindo a posição de cada peça pelo tamanho do quadrado, nós conseguimos saber quais são as coordenadas daquela peça no tabuleiro. É importante comentar que essa imagem que colocamos de exemplo não foi feita com o tabuleiro final, por isso que ele não alinha bem essas linhas verticais com as linhas os quadrados do tabuleiro. E os códigos mais pequenos que tem na imagem não são detectados, mas isso era esperado porque eles eram menores do que o projetado. O Raspberry Pi Pico e o programa colocado nele são responsáveis por mover as peças para as posições necessárias. Para isso, o Zero envia a posição de todas as peças que estão no tabuleiro e também as coordenadas de onde está a peça que queremos mover e para onde ela deve ir. Com essas informações, ela usa o algoritmo A-estrela para calcular as trajetórias das peças e daí o algoritmo de Bresenham para mover as peças em linhas aproximadamente retas. O controle dos motores de passo é feito usando os I/Os programáveis do Pico, que são como pequenas máquinas de estado programáveis em assembly que têm acesso direto aos pinos de I/O e às suas interrupções. Como demonstração do funcionamento do sistema, com todos seus componentes integrados, será apresentado um trecho de uma partida jogada com AutoCMS. Primeiramente, é possível selecionar com o encoder dentre duas opções apresentadas no display: jogar na linha de comando sem usar o tabuleiro ou jogar com o tabuleiro. Aqui é selecionado jogar com o tabuleiro e logo em seguida surgirão as opções de criar partida contra IA, procurar partida contra um jogador qualquer ou jogar contra um jogador pré-definido.
neste caso eu mesmo, que é a opção selecionada. A partida imediatamente começa, e é a vez do usuário do tabuleiro jogar. É feito um movimento que é detectado com a câmera e enviado quando o encoder é pressionado. O usuário remoto pode então realizar seu movimento, que é recebido pelo sistema e copiado para o tabuleiro automaticamente. Inicialmente com o ímã desligado, o braço robótico se move para a posição inicial da peça. E ao chegar à posição, liga o ímã e começa a se mover na direção da posição final, arrastando a peça consigo. Quando o movimento termina, o sistema detecta que é a vez do usuário do tabuleiro novamente. Ele realiza seu movimento, confirma, e o movimento aparece no site do Lichess. E assim a partida continua. Por brevidade, somente essa parte da partida será demonstrada. Assim, temos os resultados do projeto. Com o AutoMCS, é possível jogar contra a IA Stockfish do nível 1 ou nível 8 ou contra o usuário. O software é capaz de se comunicar com a API do Lichess e criar partidas, enviar e receber jogadas. O robô Scar é capaz de mover as peças do adversário conforme os dados recebidos da API. O algoritmo de visão computacional consegue detectar as jogadas que o usuário fizer e consegue analisar o estado atual do tabuleiro. E o jogador é avisado pelo display caso tenha algum problema no reconhecimento e a câmera não consiga reconhecer algum movimento que ele fizer. Entretanto, não conseguimos implementar a promoção automatizada das peças, não conseguimos confeccionar uma caixa para conter melhor o projeto e a aparência precisou ser muito comprometida para garantir o funcionamento correto das coisas. Além de que a movimentação não foi tão suave quanto a gente esperava. No fim, o projeto em si funciona, mas ele é mais limitado do que a gente planejava inicialmente. Por fim, temos a conclusão desse trabalho. O maior problema que a gente enfrentou foi subestimar o tempo e a dificuldade de projetar e implementar um sistema desse tipo. A gente precisou alterar alguns dos requisitos um pouco, mas foi para melhor por termos reconhecido algumas alternativas melhores do que percebemos inicialmente. Mas para realmente conseguir entregar um protótipo mais completo e mais confiável, a gente precisaria de mais algumas semanas. De todo modo, a gente adquiriu ao longo desse semestre, realizando esse projeto, muito mais conhecimento sobre o desenvolvimento em Python para Raspberry Pis e em C. E os próximos passos para fazer um projeto mais completo seria fazer uma melhor forma de reconhecer o tabuleiro e o movimento das peças, integrar mais modos de jogo com a API, já que o Lichess e a API deles permitem isso, e fazer uma movimentação mais rápida e mais suave. Muito obrigado pela atenção. Esse foi o projeto Auto Magnus Carlsen.